6 fatos sobre Adão. Primeiro fato: Adão foi criado conforme a imagem de Deus. Mas o que seria esta imagem? Conforme Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz que Jesus é a imagem de Deus. Adão foi criado conforme o modelo do Cristo encarnado, na estatura de varão perfeito. Segundo fato: Adão foi formado fora do jardim. Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. O homem foi formado fora do jardim e colocado por Deus dentro do jardim. Esse jardim era a figura do Éden celestial descrito em Ezequiel 28, o símbolo do Santíssimo Lugar, aonde na viração do dia Deus vinha para receber o culto de Adão. Quando ele peca, ele foi expulso do jardim, um símbolo de que o homem está sendo banido da presença de Deus. Terceiro fato: Adão era lavrador. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Perceba então que o trabalho em si não é uma maldição após o pecado. Adão tinha um trabalho no Éden, ele era lavrador. O que Deus diz depois do pecado é: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isto é, Adão em meio a esforço e dores seria provedor de si mesmo. Antes do pecado, Adão cultivava, mas não em meio a dores, pois Deus era o seu provedor. Em Provérbios 10, 22 diz: A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Era assim que Adão vivia no jardim, desfrutando das bênçãos de Deus, sem dores. Quarto fato: Adão era o protetor do jardim. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ele tinha duas funções: lavrar e guardar. Essa palavra guardar significa também proteger. Mas proteger do quê? E de quem? Adão tinha que proteger o seu habitat dos inimigos. Adão estava em luta, não contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Efésios capítulo 6, versículo 12. Deus havia revestido Adão de toda a autoridade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Veja, Deus entregou a Adão o domínio, isto é, autoridade. Domínio sobre o mar, domínio sobre os céus, domínio sobre a terra. Os 3 níveis de autoridade de Adão. Este texto se aplica dentro de uma visão literal, mas também em um sentido alegórico, aplicando a uma visão espiritual. Satanás veio atacar a Adão no lugar do seu domínio, usando a serpente. Adão tinha autoridade sobre a serpente física, mas tinha também autoridade sobre Satanás que estava na serpente, pois o governo da terra era de Adão. Quinto fato: Adão foi feito menor que os anjos. Em que aspecto Adão era menor que os anjos? Adão era menor que os anjos no que diz respeito à natureza humana, mortal. Os anjos são dicotomo, almas e espíritos, não possuem corpo físicos, almas e espíritos eternos. O homem foi feito tricotomo, corpo, alma e espírito. A alma e o espírito de natureza espiritual e eterna, e o corpo físico mortal. Porém, Adão antes do pecado estava potencializado a viver até o momento da confirmação de sua eleição. Mesmo sendo feito menor que os anjos nesse aspecto, no Salmo 8 e no versículos do 4 ao 8, diz que Deus entregou todo o governo em suas mãos. Adão era rei sobre toda a terra. Sexto fato: Adão era uma tipologia de Cristo. Em Romanos capítulo 5 e o versículo 14, diz que Adão era uma tipologia de Cristo. Em que aspecto Adão era uma tipologia de Cristo? Adão, antes do pecado,
vive em sua vida características cristocêntricas. Em Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22, diz que Deus fez um sono profundo cair em Adão, representando a morte de Cristo. E da costela de Adão saiu a Eva, representando a igreja que surge mediante o sacrifício de Cristo. Em Éfesios capítulo 5 diz: Cristo se entregou a si mesmo para apresentar uma igreja viva e gloriosa diante dele mesmo. Adão, de forma tipológica, viveu a morte e ressurreição de Cristo para ter uma mulher, assim como Cristo morreu e ressuscitou para ter uma igreja gloriosa. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal e ative o sininho das notificações.